Olá, galera! Olha eu aqui de novo, Júlia Dutra, trazendo mais artes para vocês, mais oficina, mais dica. Pessoal, não saiam daí, porque hoje o vídeo está maravilhoso e eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje nós vamos falar sobre o que é criatividade e como se tornar criativo. Mas antes... tarararã, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, dê like, ative o sininho para que toda semana você possa estar recebendo vídeos de minhas oficinas, tá bom, pessoal? Não se esqueçam, hein? Gente, agora eu pergunto para vocês, o que é criatividade? Fala-se tanto em criatividade, mas você saberia me responder o que é criatividade? Tem como alguém se tornar criativo, ou a criatividade é um dom divino, é um dom mágico? E a terceira pergunta que eu faço para vocês, criatividade é uma competência só das crianças e só dos artistas? Pessoal, eu vou responder todas as perguntas, eu vou responder uma de cada vez, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é criatividade? A palavra criatividade, gente, é uma palavra assim, muito complexa. Eu não tenho assim, uma definição concreta para dar para vocês. Mas eu posso indicar caminhos, eu posso dar pistas que a gente vai conseguir chegar à conclusão do que vem a ser criatividade. Criatividade, na verdade, é uma palavra que ela está vinculada ao novo, à novidade, à inventividade e à sua capacidade de resolver problemas, seja lá qual o tipo de problema for. Pode ser um problema pessoal, um problema artístico, seja um problema no seu dia a dia. Então é a sua capacidade de resolver problemas, é criar soluções novas. Então a criatividade ela está sempre vinculada, ela está sempre relacionada ao novo, à novidade, à inventividade, tudo isso. Gente, o que nos diferencia dos animais é justamente a capacidade criativa que nós temos. Durante a evolução das espécies, o cérebro humano ele se expandiu e foi criado algumas regiões no cérebro responsável por essa capacidade da fantasia, por essa capacidade da imaginação. E tem mais, o nosso cérebro ele é dividido por hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, onde o hemisfério direito ele é totalmente o responsável pela criatividade humana. Se nós pegarmos um animal lá da pré-história, a vida daquele animal não mudou em nada. Um rato, seja o animal que for, ele tem a mesma vida desde a pré-história. Mas no nosso caso, olha o quanto nós evoluímos de lá para cá. Construções, tecnologia, em termos de artes, em várias questões. A partir da criatividade, nós fomos transformando as nossas realidades e nós fomos criando soluções para nossos problemas. Então podemos dizer, gente, que a criatividade ela é uma habilidade. Se ela é uma habilidade, ela pode ser turbinada, ela pode ser desenvolvida. Então, respondendo a pergunta que eu fiz a vocês, qualquer um pode se tornar criativo, mais criativo, né? Até porque a criatividade ela está em todos os seres humanos. O que acontece é que nem todos os seres humanos, nem todas as pessoas percebem os seus lampejos de criatividade. Quando a gente fala em criatividade, vem na nossa mente assim, tem aquela ideia mirabolante que não existe no mundo, né? Criar a primeira coisa do mundo, criar uma coisa impossível. Não, criatividade é muito além disso, de você criar uma coisa que não existe ainda. Você pode estar reinventando, recriando, readaptando, reorganizando. Muitas criações que nós temos hoje, pessoal, são evoluções de algumas coisas do passado. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos o WhatsApp,
que é uma rede de comunicação, que é uma rede de mensagens, mas antes do WhatsApp nós já tivemos mensagens por celular, nós já tivemos o Teletrim, então podemos dizer que o WhatsApp não é uma invenção mirabolante, acabou sendo uma evolução, então criatividade é muito por aí, tá? Agora, respondendo a última pergunta, a criatividade ela é uma competência só das crianças, só dos artistas? Não, gente. A criatividade, ela é para todos, para todas as profissões. O que acontece é que a nossa cultura, infelizmente, ela é muito contraditória, né? Hoje em dia, o mercado de trabalho, ele exige profissionais criativos, eles exigem profissionais que tenham a capacidade de resolver problemas, mas só que na nossa sociedade, a criatividade não é incentivada. Até dentro da própria escola mesmo, a criatividade ela não é incentivada. Tanto as escolas como a sociedade não incentivam o pensamento criativo. Vocês podem reparar que na educação infantil, nas séries iniciais, a criança é incentivada, né, a fazer massinha, a trabalhar com o lúdico, a trabalhar com a fantasia, com as brincadeiras, mas quando chega lá no primeiro, segundo ano, começa um engessamento das disciplinas formais, a questão da matemática, a questão da língua portuguesa, e aí acaba a criatividade. A criança vai sendo engessada, ela vai sendo tolhida, e ela começa a aprender só a reproduzir mecanicamente, né? Então, por isso que a gente acha muitas das vezes que a criatividade é um atributo da criança. Não, não é um atributo da criança. Só que deveria ser algo que deveria ser assim, incentivado para o resto da vida. Atividades envolvendo fantasias, atividades envolvendo experimentação, aguçando a curiosidade. Aí sim, nós teríamos seres humanos com uma capacidade inventiva, com uma capacidade criativa muito grande. Mas, infelizmente, a própria sociedade não valoriza muito essa questão, né? Até pouco tempo se aplicava muito o teste de QI, onde era medido o nível de inteligência pela questão da lógica, pelos conhecimentos matemáticos, e hoje a gente já fala em inteligências múltiplas, nós já falamos em outras competências que está começando a valorizar o pensamento criativo, tá? Então, gente, vamos lá agora. Eu formulei aqui para vocês 5 dicas de como se tornar criativo. Algumas dicas dessas que eu estou dando tem a ver com estudos, tem a ver com alguns livros, tem a ver com alguns autores, mas eu formulei 5 dicas básicas para você aguçar sua criatividade, para você dar aquela turbinada na sua criatividade. Gente, a primeira dica para você se tornar criativo é você ter repertório. O seu cérebro, ele precisa de ferramentas para ele poder criar. Se não tiver ferramenta, não tem como o cérebro trabalhar. Vou dar um exemplo. Qualquer profissional ele tem uma caixa de ferramentas. Um médico ele tem uma caixa de ferramentas. Um mágico tem uma caixa de ferramentas, né? O arquiteto. Então a gente precisa ter ferramentas, tá? Para poder aguçar essa criatividade. A primeira ferramenta que nós precisamos ter, que faz parte do nosso repertório, é leitura, gente. A gente precisa estar lendo. Mas quando eu falo ler, não é você ler só coisas vinculadas às suas habilidades, à sua profissão, não. Você precisa ler coisas diferentes, de vários assuntos, né? Por exemplo, eu sou professora de arte, sou artista, sou atriz, mas eu leio sobre tudo. Leio sobre dinossauros, leio sobre ervas medicinais. Então você precisa criar um repertório grande no seu cérebro para que seu cérebro possa fazer novas associações, novas conexões. A gente precisa dar outros caminhos ao nosso cérebro, diferente daquele comum que nós estamos dando sempre. Tá, gente? Então, uma das formas de adquirir repertório é através da leitura. O segundo repertório que nós precisamos é viajar, gente. Parece meio estranho, mas já é comprovado que através de viagens, através de passeios, o ser humano ele pode aprender muito mais do que em livros. Porque quando você viaja,
você trabalha todos os seus sentidos. E o seu cérebro ele começa a decodificar novas informações. Então, viajar é uma forma muito grande de você aumentar o seu repertório. Teatro, cinema, revistas, tudo que você possa fazer para estar alimentando o seu cérebro, alimentando esse repertório é útil, tá? Gente, a segunda dica que eu vou dar é a mais difícil de todas, tá? A primeira é o repertório, a segunda é a mais difícil de todas. Qual seria a segunda dica, gente? A segunda dica seria pensar fora da caixa, gente. Esse aí não é fácil mesmo, até porque você já teve toda uma criação, você já teve toda uma educação, você já foi construído, e para você pensar fora da caixa, você tem que começar a se desconstruir. Então, você pensar fora da caixa, gente, é você se permitir ao novo, você se permitir a novidade. Por exemplo, às vezes a gente vê profissionais que têm a mesma metodologia 20, 30, 40 anos, morre fazendo sempre da mesma forma. É aquele médico que sempre dá a mesma consulta, é aquele professor que dá a mesma aula há 50 anos, entendeu? É aquele arquiteto que tem aquela forma de trabalhar há tantos anos. Então, é você se permitir a inovar, é você se permitir novos caminhos, que não é fácil, né, gente? A gente sair da zona de conforto não é fácil, é muito difícil. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com as mudanças. Então, para a gente pensar fora da caixa, a gente tem que pensar diferente da maioria. A gente tem aquele olhar de artista ou olhar de criança. Ver o que ninguém vê. Isso é muito importante. É você lidar com a fantasia, é você lidar com o inesperado. Eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês agora, gente. Eu preciso que vocês peguem uma folha de papel e uma caneta, tá? Mas se você não quiser fazer no papel, ou se você não quiser fazer na caneta, usa só o seu pensamento, tá bom? Então, olha só, vocês vão ter agora alguns segundos para fazer um desenho para mim, tá, gente? É um desenho muito simples. Eu quero que vocês desenhem para mim uma flor, tá? Se você tiver tempo também, você pode pintar. Então, vamos lá, gente? Rapidinho. Preciso que vocês desenhem uma flor o mais rápido possível, tá bom? Então, gente, desenharam a flor de vocês? Todo mundo já fez? Então, assim, eu vou usar minha telepatia agora e eu vou falar qual foi a flor que vocês desenharam. A flor que vai aparecer aí na telinha de vocês é a flor que você ou a maioria das pessoas fizeram. Fala pra mim se a flor que você desenhou não é essa flor que tá aí na tela. E aí? É verdade? Então, gente, porque o nosso cérebro, ele prefere os caminhos mais rápidos. Essa flor que vocês desenharam foi aquela flor que você aprendeu lá no jardim de infância. É a sua zona de conforto. Você desenhou essa florzinha com miolinho, com as pétalas, uma folhinha, e se duvidar ainda pintou o miolo de amarelo, as pétalas de vermelho e o cabinho de verde. Isso é o senso comum. Você não pensou fora da caixa. Você não parou para utilizar a sua criatividade, para você sair do senso comum. Então, pensar dentro da caixa é isso. E pensar fora da caixa é quando a gente faz o diferente. É quando a gente usa a nossa imaginação. É quando a gente usa a nossa fantasia. Agora eu vou fazer outra brincadeira com vocês, que é muito legal. Que é uma brincadeira que ajuda muito a desenvolver a fantasia, a criatividade, a inventividade. Eu vou falar para vocês, primeiramente, o conceito dessa brincadeira. Existe uma capacidade psicológica do cérebro que é chamada de pareidolia. O que é pareidolia? A pareidolia é quando você vê algumas imagens, tipo nuvens, como manchas na parede, como manchas no chão, e você associa essas imagens a coisas conhecidas. Tipo, você olha para a nuvem, você vê um monstro, você vê um personagem. Então isso é a pareidolia, que é a sua capacidade de transcender aquilo que você está vendo. Então isso é uma atividade
que ela desenvolve muito a sua fantasia, a sua capacidade criativa também. Eu vou botar aí agora na telinha para vocês alguns exemplos de nuvens e vamos tentar usar essa imaginação, vamos tentar abstrair. E o que vocês conseguem ver nessas nuvens? Será que vocês conseguem ver algo além dessas nuvens? E aí, gente, vocês conseguiram ver alguma coisa além das nuvens? Então, isso aí é um ótimo exercício para você desenvolver a criatividade. A próxima dica que eu vou dar para vocês, para estarem aguçando, ativando, turbinando, malhando a criatividade de vocês, é a experimentação, gente. É estar sempre experimentando. Quando a gente experimenta, a gente aprende a lidar com erro, a gente corre riscos. E correr riscos é muito bom para o seu cérebro ficar cada vez mais turbinado nesse seu processo criativo. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma educação totalmente baseada na experimentação, na curiosidade. Eu, quando estudava no ensino fundamental, eu tinha um laboratório de ciências, onde a professora me incentivava muito, meus pais me incentivavam muito, essa coisa da criatividade, da curiosidade, da pesquisa, da experimentação. Então, experimentar, gente, é muito importante. Até mesmo dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão mesmo. Você está fazendo ali daquela forma há muito tempo. Mas vamos tentar mudar um pouco, né? Tentar outras formas, outras maneiras. O ano passado, eu estava com uma turma de sexto ano muito difícil, sabe, gente? E aí, assim, quem me conhece sabe que minha metodologia é uma metodologia construtivista, é uma metodologia progressista, eu trabalho muito com lúdico, e não estava dando jeito com aquela turma. Tudo que eu fazia, eles não recebiam bem, então, assim, era uma indisciplina muito grande. E eu falei, pronto, chega, o problema está comigo. E aí, o que eu fiz, gente? Eu inverti. Eu passei a ser totalmente tradicional, aplicar provas, aplicar testes, aulas tradicionais, né? Eu consegui mudá-los? Não, né? Mas pelo menos eu tentei, eu experimentei. Então é isso que é válido, você experimentar e você chegar a resultados, ou não chegar a resultados, chegar a conclusões. A própria ciência, ela é baseada na experimentação. Uma vacina, para ela ficar pronta, ela leva de 5 a 10 anos. Então são feitas muitas experiências e muitas das vezes nem dá certo. Gente, a última dica que eu vou dar para vocês é para vocês aprenderem a ouvir a intuição e os insights. O processo criativo, ele tem etapas. Desde quando o problema ele surge para você até a conclusão, existem etapas para o processo criativo. E uma das etapas mais bonitas, uma das etapas mais especiais é a etapa da iluminação, é a etapa do insight. Você está ali com um problema para resolver, vamos supor, você está criando um texto, né, uma redação, e aí você fica batendo cabeça, você fica pensando, você não consegue sair dali. Aí você esquece aquela redação, você deixa pra lá, você vai curtir, vai viajar, vai pra um bar. E aí do nada, quando você volta, a resposta vem. O nome disso é insight. Isso faz parte da iluminação, do processo criativo. Todo processo criativo, ele tem essa etapa. Eu, por exemplo, acontece muito comigo em sonhos. Eu sonho com temas de aula, eu sonho com peças de teatro, eu sonho com trabalhos artísticos. Aí eu acordo, né? Vou lá, às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto, que eu não tenho muito hábito de anotar não. Mas é muito importante você ter um caderninho de ideias, porque as ideias elas vêm
e elas vão embora. Então é muito importante você estar anotando isso. Então o insight ele vem muito rápido, a iluminação. Então é bom você estar anotando isso. Há pouco tempo atrás mesmo eu tive um sonho com uma aula, com uma determinada aula. Eu acordei e falei, gente, é isso que eu estava precisando. E eu fui lá, apliquei e deu certo. Geralmente a minha iluminação ela vem através de sonhos, mas cada um tem o seu processo de iluminação. De repente você ouvir uma música, você pode ter uma iluminação, você caminhando, então tem que estar atento a isso. Então, gente, vamos praticar um pouquinho? Eu vou fazer com vocês um exercício para vocês pensarem fora da caixa. O nome desse exercício é Desconstruindo Objetos. Eu faço muito esse exercício com alunos de teatro. Então, gente, eu tenho na minha mão uma caneta. Todo mundo sabe que a caneta ela serve para escrever. Eu vou pensar agora em algumas ações que eu vou fazer com a caneta, que ela vai deixar de ser caneta, tá? Eu vou fazer com a caneta e depois eu vou desafiar vocês, hein? Então vamos lá. Ela vai deixar de ser caneta, ela vai se tornar outras coisas. Então vamos pensar fora da caixa, hein? Gostaram, pessoal? Agora eu vou desafiar vocês a pegarem um celular e vamos desconstruir esse celular. O que vocês podem fazer com um celular que ele vai deixar de ser celular? É com vocês, tá, pessoal? Façam em casa, hein? Então, galera, vamos para o nosso último exercício sobre criatividade. Esse exercício que eu vou aplicar agora é um exercício maravilhoso. Eu utilizo muito com meus alunos. Esse exercício é utilizado muito em empresas de design e publicidade também. O nome desse exercício, ele chama-se Chuva de Ideias, tá? Para poder trabalhar a inventividade de vocês. Vamos lá, gente. Todo mundo sabe que isso aqui é um clips. Um clips, ele serve para prender no papel. Ele foi criado com essa função de prender folhas de papéis, de prender no papel. Qual é a atividade de casa que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão escrever nessa folha aqui o maior número possíveis de coisas que vocês podem fazer com clips. Quanto mais ideias, melhor. Mas tem algumas regras. Não se autocritiquem, não se achem ridículos. Pode ser a coisa mais absurda que for, você coloca no papel, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu quero aqui nessa folha de papel o maior número de coisas que vocês possam fazer com esse clips sem ser prender a folha de papel. Eu vou dar uma dica aqui. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece. Eu posso pegar esse clips e prender o chinelo havaiana quando ele arrebenta. Já arrumei uma utilidade, tá vendo? Então, arrumem várias formas que vocês puderem. E depois de feito o maior número possíveis de possibilidades para esse clips, eu quero que vocês escolham aquela que você considera que foi a sua melhor ideia, tá? Escrevam aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como criatividade é um tema muito amplo, eu vou fazer mais uns 3 vídeos sobre criatividade, só que vamos para a prática. Vamos utilizar a criação artística junto com a criatividade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Exercitem em casa a criatividade de vocês, pois agora vocês sabem que todos podem ser criativos. Curtam, se inscrevam no meu canal, dê like, compartilhem, divulguem e até o próximo vídeo.